Quando surge, família Palmeiras, ligada aqui no nosso canal Verdão Info, vamos falar da estreia do Verdão na Copa Libertadores Sub-20. O Palmeiras que chegou nessa competição exatamente porque conquistou no ano passado o Campeonato Brasileiro e a Copa do Brasil da categoria, né? Então classificou automaticamente. Os comandados do Lucas Andrade vão em busca agora de mais uma conquista inédita. Recentemente conquistamos aí 2 copinhas, entre outros títulos, né? A categoria multicampeão com Paulo Vitor Gomes. O PV recentemente anunciou a sua saída, foi lá para o México, vai ser auxiliar técnico do América do México, e agora o Lucas Andrade tem a missão de conquistar a América pelo Sub-20 do Palmeiras. Mas a estreia, pelo menos o resultado da estreia, não foi tão positivo assim, né? Porque empatamos contra o Huachipato, que é um time do Chile. A Libertadores está sendo realizada no Chile, né? Mas isso não significa que o Huachipato jogou em casa, jogaram em outro estádio, né? O Chile é um país grande, obviamente. O Palmeiras teve uma semana inteira de preparação, o fuso horário não é tão grande assim, e o Palmeiras, tá entre nós, está se preparando para essa competição tem um bom tempo já, né? Isso porque nos últimos meses tivemos só partidas tranquilas de Campeonato Paulista, excursões para a Holanda, e isso até ajudou, né, na construção do time titular. Muitos atletas acabaram se destacando, atletas que nem eram titulares absolutos, e daqui a pouco eu vou trazer a escalação que o Lucas Andrade trouxe a campo, acabaram garantindo a vaga entre os 11, né, nesses últimos meses. Então, enfim, tivemos, por exemplo, na zaga a presença do Pedro Felipe e do Talisca, uma zaga que jogou muito nas últimas semanas, nos últimos meses principalmente, né? Inclusive o Michel ficando no banco de reservas. O Estevão foi outro que ficou no banco, né? Muita gente esperava que fosse atuar, mas o Alan e o Cauã Santos, com as boas atuações que tiveram, principalmente nas competições internacionais e nas últimas rodadas do Campeonato Paulista, garantiram também a vaga entre os 11. Enfim, e muito nervosismo em campo também, né? Compreensível, o Palmeiras atuando pela primeira vez nessa competição, né? O Verdão estreou nessa competição, um torneio diferente, né? Contra equipes diferentes. A gente não está acostumado a jogar contra categorias sub-20 de, por exemplo, o Boca Juniors, que será um dos nossos próximos adversários, o Huachipato que jogamos nessa segunda-feira, e também o Defensor serão os adversários do Palmeiras nessa primeira fase. E aliás, classifica só um do grupo, então isso torna a competição mais tensa, mais dramática ainda, né? Porque se você perde um jogo, você praticamente dá adeus à competição. Uma competição totalmente de tiro curto. São 3 grupos, né? 4 equipes em cada grupo, ou seja, são 12 equipes participantes. E aí classifica um só de cada grupo. O primeiro colocado de cada grupo, mais o melhor dentre os segundos colocados. Então são 4 equipes que classificam ao total, né, para a semifinal. E depois temos a final sempre em jogo único. Então são jogos assim tensos, muito difíceis. Se você sai atrás do placar, tem que mostrar que o psicológico está em dia ali, porque tem que partir para cima, tem que ganhar. Se perde, praticamente está fora, né? Mas logo na primeira rodada, dá para garantir que está fora? Garantir não, mas né, se você acaba perdendo o jogo, você pode chegar no máximo a 6 pontos, aí você já não depende mais de você, né? E o Palmeiras empatou com o Huachipato na estreia, foi 2-2, daqui a pouco tem os gols para vocês. O placar teve um sabor mais amargo ainda, né? Até por conta da falha do Kaique, né? Daqui a pouco vocês vão assistir, estava empatado, o Palmeiras estava ganhando o jogo, né? Por 2-1 até os 43 do segundo tempo, e aí o Kaique, goleirão, que, pô, o Kaique é acima da média total, goleiro de seleção brasileira, mas falhou no lance, praticamente em um dos últimos lances ali da partida, e o placar foi de igualdade. Falei que o Palmeiras mostrou o poder de reação, e isso não é tão fácil assim em partida de estreia. O Palmeiras nervoso em campo, mesmo assim, depois de sair atrás do placar, gol do zagueiro, camisa 3, o Maximiliano Gutierrez aproveitou ali um cruzamento, a bola passou por todo mundo, sobrou para o zagueirão artilheiro, foi o artilheiro do dia, inclusive, né? Ele botou para dentro e abriu o placar aos 17 minutos do primeiro tempo. Só que o Palmeiras empatou e depois virou, né? Tudo isso ainda na primeira etapa. Na sequência, então, teve um cruzamento do Ednei na cabeça do Thales que ganhou a vaga mesmo do Daniel, está sendo camisa 9 da equipe, jogou bem nessa segunda-feira, quase marcou um outro gol no segundo tempo, mas esse gol de cabeça foi importantíssimo para o placar ficar igual ainda na primeira etapa, praticamente logo depois do gol do Huachipato. E aí, tão rápido quanto esse gol do Thales, saiu mais um gol também, um gol marcado pelo Alan de pênalti. Olha a roubada de bola do Pedro Lima, lá no campo de defesa. Pedro Lima, capitão do time, roubou bem, e o Kevin avançou quase que meio campo inteiro ali para acionar o Alan. O Alan sofreu a penalidade, camisa 5 ali foi quem cometeu o pênalti, e aí na cobrança o próprio Alan acabou batendo, ele é o cobrador oficial do time, bate sempre muito bem, deslocou o goleiro, colocou no meio do gol
e virou o jogo, né? Gol importantíssimo para ainda na primeira etapa o Palmeiras ficar à frente do placar. No segundo tempo, o Verdão foi administrando, né? O jogo estava tranquilo. O Bate-Pato exigiu do Kaique apenas uma vez, aliás, bela defesa do Kaique no comecinho ali do segundo tempo, mas depois só deu Palmeiras, teve bola na trave, teve ótimas defesas do goleiro. O Arthur, lateral esquerdo, que jogou como ponta esquerda, entrou muito bem, exigiu também defesa do goleiro. Entre outros atletas entraram ali, né? O Riquelme Felipe, o Patrick, o Gilberto, o Daniel, por exemplo. Nada de Estevão, né, e Michel também, que eram atletas que até eram cotados para começar o jogo por muita gente. Mas aí o Palmeiras não conseguiu ampliar o marcador durante os últimos 45 minutos. E aí tivemos uma infelicidade, um golpe pesado ali, né, um gol também do Gutierrez, zagueiro que já tinha marcado na primeira etapa. No segundo tempo marcou esse gol aí que, na verdade, ele não bateu pro gol, né? Colocou a bola na área e o Kaique acabou falhando, entregando o gol ali, né? Não conseguiu segurar a bola, em uma infelicidade total, saiu mal do gol o Kaique, goleiro de seleção brasileira. Então, esses foram os gols da partida. O Palmeiras começou, claro, com o Kaique no gol, na lateral direita o Ednei, na esquerda o Ian, a zaga Pedro Felipe ao lado do Talisca, no meio Léo e Pedro Lima, e à frente os 4 atacantes, Alain, Cauã Santos, Kevin e Thales, tá? Então, a próxima partida do Palmeiras será na quinta-feira contra o Defensor e depois jogamos contra o Boca no final de semana, no domingo, para fechar essa primeira fase. Basicamente o Palmeiras precisa agora de 2 vitórias para garantir a classificação sem depender de mais nada ali, né? Daí consegue 7 pontos ganhos, classifica em primeiro lugar, né? Então muito provavelmente, né, classifica em primeiro lugar. Depende também do resultado do Boca. O Boca ganhou agora do Defensor agora à noite, né? Então o Boca chegou aos seus primeiros 3 pontos na competição. Vamos em busca, né, de mais vitórias, mais 2 vitórias aí na fase de grupos para conquistar a classificação, garantir a classificação para a semifinal. Então comenta aqui o que vocês acharam do jogo, né? E a expectativa para o restante aí da competição, para o restante da fase de grupos. Fechou? Tamo junto, galera. Valeu. Até mais.